hein? O governo federal publica a portaria que exige uma quarentena, gente, de 5 dias para viajantes não vacinados que pretendem entrar no país, sejam brasileiros ou estrangeiros. O texto está no Diário Oficial da União de hoje. O Brasil também passa a exigir teste negativo do tipo RT-PCR, feito até 72 horas antes da viagem. Eu acho que convém aqui explicar, e aí peço essa gentileza por parte do Ministério da Saúde, saber de quem é a recomendação de 5 dias de quarentena. E como é que ela deve ser feita exatamente, porque nessa a gente tá meio perdido, tá meio sem pistas. Falta orientação, né? Para além da publicação no Diário Oficial. Porque o que a gente sabe é um ciclo de 14 dias, né? Que normalmente a doença demora para que, quando o vírus se manifesta, a doença se manifesta, e tem todo aquele ciclo de contaminação, de o vírus permanecer presente, ativo ali no sistema respiratório. Que a gente saiba, que eu saiba pelo menos, que eu ouvi dos especialistas, são 14 dias. De onde veio esse número 5? Aí falta explicação. Agora, o nosso Ricardo Freire, turista profissional, agora há pouco, aliás, a coluna dele tá ótima, como sempre, né? Ele diz que 5 dias são mais do que suficientes, não na questão sanitária, mas na questão de manter o turista longe, o não vacinado longe. Ninguém que vai viajar de férias para passar o carnaval em algum lugar topa ficar 5 dias preso num hotel antes de poder curtir a sua viagem. Exatamente. Então, já é suficiente para que a pessoa busque outros destinos onde não vacinados ainda são bem-vindos sem nenhuma, nenhum tipo de restrição, como o México, por exemplo. É um país meio parecido com o Brasil, tem história, tem natureza, tem tudo. Mas é uma questão que vai funcionar se houver fiscalização. Como é que você fiscaliza o turista? Você vai colocar um agente da Anvisa em cada hotel? Não dá. Aí a sugestão que o Ricardo Freire dá é que, a exemplo da Inglaterra, quando exigia também a quarentena para turistas, o Brasil crie hotéis exclusivos para não vacinados nesse período. E ele dá sugestões, tem vários hotéis no centro de São Paulo, nas proximidades do aeroporto de Guarulhos, que estão sempre subocupados e que poderiam ser utilizados para esse fim. Se você vier a São Paulo, você necessariamente terá de ficar em um desses hotéis com a conta paga por você, não vacinado, exatamente como foi na Inglaterra, exatamente quando foi no Chile, quando o Chile também passou a exigir a quarentena. Nenhum absurdo aí. No Rio de Janeiro, lá em Jacarepaguá, próximo ao Parque Olímpico, o Ricardo também sugere vários hotéis que estão sendo subutilizados, que foram criados na época da Olimpíada e que poderiam ser usados com esse fim. Haverá boa vontade dos governos estaduais e federal de organizar essa restrição? Aí não se sabe. Mas solução existe, está dada pelo nosso colunista. Agora, essa portaria aí foi publicada pelo próprio governo federal, que é o mesmo governo federal que está à frente de todas as ações envolvendo o Ministério da Saúde. Será que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, concorda com a quarentena ou ela é uma restrição de liberdades também? Porque não é ele que defende a liberdade acima de tudo, as liberdades acima da vida. Quarentena não deixa de ser uma restrição de liberdade também, né? Por 5 dias para essas pessoas não vacinadas. Que frase cretina, né? Eu fiquei muito triste de não estar aqui ontem para não poder comentar essa frase deplorável do Marcelo Queiroga, que estava, na verdade, reproduzindo, né? Ele estava colocando aspas numa frase que foi dita pelo presidente, mas vai escolher frase ruim assim, entre tantas ruins que o presidente diz. Às vezes é melhor você perder a vida do que perder a liberdade. Isso dito por um médico que fez um juramento, o juramento de Hipócrates, prometendo colocar a vida acima de tudo. Foi ele que fez esse juramento, não foi a gente. E é ele que está falando essa abobrinha agora. Vocês conhecem os libertários mais radicais dos Estados Unidos? Aquela gente que defende que a gente vive sem governo, né? Sem nenhum tipo de influência governamental, sem a presença do Estado. Zero. Liberdade absoluta, liberdade plena, sem nenhum tipo de restrição. Liberdade plena, sem nenhum tipo de restrição. Tem as previstas em Constituição, né? Não, para eles a Constituição não deve valer. Né? Pela utopia, porque é um pensamento que não existe ainda na prática, aliás, nunca existirá, mas pela utopia deles, Sheila, nesse modo libertário de vida,
você só é responsável por si próprio. Você não é responsável por nenhuma outra pessoa. Tá? Inclusive o seu filho. O que isso significa? Que se você tiver um filho e ele nascer e você não der comida a essa criança, não der abrigo, você colocar o bebê recém-nascido na rua e deixar ele definhar até a morte, você não vai estar cometendo um crime. Porque você não é responsável pela vida de outros, de terceiros, nem mesmo os terceiros que você gerou. Tá? Esse é o pensamento da liberdade total. É com esse tipo de absurdo que a gente teria de conviver se existisse uma total liberdade. Será que o Marcelo Queiroga concorda com isso? É óbvio que não. Então pronto. Já de princípio, ele não concorda com a liberdade plena e absoluta. O Marcelo Queiroga acharia bacana se ele estivesse num avião na poltrona do meio e entrassem dois caras de cueca, sentasse um à esquerda dele e outro à direita dele, num voo para Los Angeles, por exemplo, de 13 horas de duração? Acho que não. Então o Marcelo Queiroga já está defendendo aí a não liberdade de você se vestir como você bem entender num ambiente frequentado por outras pessoas, em nome do conforto. O Queiroga admitiria que dentro deste mesmo avião, um desses caras de cueca acendesse um cigarro? Um baseado? Ao lado dele? Tenho certeza que não. Então o Queiroga também estará abrindo mão ou defendendo o cerceamento de algum tipo de liberdade em nome da saúde de terceiros. Opa! Chegamos ao ponto. Quem se vacina não está se protegendo, está protegendo uma sociedade. Está tomando uma medida em nome da saúde dela e da saúde de terceiros. Vacinação não é como você escolher um time de futebol, como você decidir qual a cor da roupa que você vai usar, como você decidir se vai usar o cabelo comprido ou o cabelo raspado. Essas são escolhas individuais. O nome do seu filho, o caminho que você vai fazer até o trabalho, o carro que você vai comprar ou não. Vacinação não é uma escolha individual. O ato de se vacinar ou o ato de não se vacinar pressupõe, e sempre foi assim, isso não é uma liberdade, isso não é uma novidade de 2021, pressupõe a perda de algumas liberdades. Sempre foi assim. Você não pode viajar para vários países sem a vacina da febre amarela, você não matriculou seu filho numa escola pública sem a vacina, sem as vacinas obrigatórias, a tetravalente, a vacina contra o pólio. E a gente nunca viu o Marcelo Queiroga resmungando, e nem os bolsonaristas. Porque agora, em 2021, é tudo política. Quando o Bolsonaro deixar para lá essa história de antivacinação, os bolsonaristas também o farão. Ou você vê alguém falando de voto impresso ainda, Sheila? Recentemente o TSE abriu suas portas e convidou congressistas a conhecerem o código-fonte, conhecerem a segurança, para virem que aquilo é perfeitamente auditável. Ninguém se interessou, com a exceção do Partido Verde. Cadê a Bia Kicis, que dava entrevista obcecada com a ideia do voto impresso, porque as nossas urnas não são seguras, porque tem uma sala secreta? Cadê? Aquele vídeo, né, de como quebrar o código-fonte, não tem? Pois é. Lembra daquele vídeo que viralizou? Aquela bobagem. Qualquer Cadê? pessoa poderia entrar e fazer isso. Cadê essa de acordo gente? com aquele Cadê? tutorial. Sumiu. Porque o mestre mandou parar. É tudo política. Agora, é lamentável que um homem que era presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, um médico respeitado, entre nessa. O bolsonarismo é contagioso. A estupidez é contagiosa, Marcelo Queiroga.